Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. I've Become a Snow Girl? Capítulo 88. Monstro intermediário. Proceder para o avanço de título? Sim, não. Olhando para a aba do sistema, Shiro sorriu com antecipação. Mas antes que ela pudesse continuar, ela queria encontrar um local isolado primeiro. As favelas tinham muitos prédios vazios, então Shiro decidiu fazer um quarto improvisado por enquanto. Um lugar para ela experimentar as runas de mudança de fonte, juntamente com a atualização de uma nova arma para Lyrica. Seguindo seu mapa mental das favelas, Shiro chegou a um velho prédio em ruínas. As paredes estavam à beira do desmoronamento, mas a integridade estrutural geral do edifício era forte. Ela pulou uma brecha nas paredes enquanto se aventurava mais fundo no prédio. Quando ela encontrou este prédio abandonado pela primeira vez, ela pensou que era provavelmente um local de encontro ou uma entrada secreta para as rotas comerciais. Mas para seu leve aborrecimento, o prédio era literalmente apenas um prédio abandonado. Depois de um tempo explorando o interior do prédio, ela encontrou um quarto adequado e limpou um pouco. Construindo uma mesa simples com o que ela tinha na mão, Shiro colocou as 3 runas sobre ela. Pequena In, eu vou estar experimentando por um tempo. Você sai ao lado por um pouco, tudo bem? Shiro perguntou. Chirp. In só estendeu a asa enquanto ela gesticulava para Shiro lhe dar alguns lanches. Tudo bem, aqui pegue. Ela sorriu e entregou In algumas pedras de mana rank D. Acenando com satisfação, In voou para fora de seu capuz e colocou seu corpo um pouco mais longe dela. Fazendo uma cadeira para ela se sentar, ela chegou mais perto da mesa. A primeira coisa que ela precisava fazer era melhorar seu título. Pressionando o botão sim, Shiro ampliou os olhos enquanto sentia algo fluir através de sua mente. Franzindo a testa ligeiramente com a sensação, Shiro percebeu que era sede de sangue amplificada. No entanto, comparado com sua própria sede de sangue e intenção de matar, isso era semelhante a uma pequena gota. Zombando ligeiramente, Shiro imediatamente dissipou a sede de sangue que tentou influenciar sua mente. Atualização de título. Monstro iniciante, monstro intermediário. Monstro intermediário, 0, 50 humanos mortos. Os pontos de atributos valem agora 210% do valor original. Antes, 1 VIT igual a 50 HP, depois, 1 VIT igual a 105 HP. O título de monstro intermediário faz com que um único ponto de atributo valha agora 210%. Anteriormente era o dobro ou 200%. O próximo título deve aumentá-lo para cerca de 225%. Shiro murmurou vendo a mudança de valor. A cada título subsequente, a sede de sangue que eu sinto provavelmente aumentaria também. Não é tão ruim, eu suponho, uma vez que eu posso controlá-la facilmente. Verificando seu status, ela acenou com a cabeça com satisfação com um ligeiro aumento. Nome, Shiro. Raça, Garota da Neve. Critérios de evolução ainda a serem cumpridos. Título, Imperatriz das Sombras, Monstro Intermediário, 0, 50 humanos mortos, Fratricídio. Nível, 37. Classe, Garota da Neve Nanomante. HP, 16.480, 17.480. MP, 170.500, 170.500. STR, 660, 110, 192. VIT, 760, 95, 214. INT, 1240, 310. AGI, 730, 120, 212. DX, 750, 70, 205. DEF, 300, 100, 100. Igual bônus de título. Pontos não atribuídos, 0. Harmonizações. Gelo, Tier 2. Relâmpago, Tier 1. Metal, Tier 0. Sombra, Tier 0. Saldo, $11.100.049. Equipamentos. Toque para exibir. Habilidades, Garota da Neve. Magia de gelo Tier 2, regeneração passiva, abençoada pelo gelo, magia da neve, o movimento de neve apagada e aura fria, toque gelado, sopro gelado, afinidade do campo de gelo. Nanomante, criação de adagas e engenharia de tecnologia Nano Tier 1, criação de espadas, criação de arco ou criação de armas pesadas, criação de escudo, criação de armadura. Outros, minimapa ou inspeção ou disfarce, barreira de mana. Habilidades compartilhas e buff da sombra, Tier 1 corrente de gelo, Tier 1 capa de sombra, Tier 1 garra das sombras, Tier 1 caminhante da fenda, Tier 1 absorção redirecionamento, Tier 1. Com seu novo título, seu MP atingiu a marca de 170 mil.
Segundo sua estimativa, mais alguns níveis e ela deve ser capaz de fazer o canhão de mão de nanotecnologia mais básico. O canhão de mão tinha muito mais poder de fogo e capacidade de penetração do que uma pistola de nanotecnologia, tornando-os uma de suas armas de escolha. Naturalmente, se ela quisesse sua arma favorita, que consistia em 4 canhões hiperelétricos, 2 canhões metralhadoras SSPB e 2 fileiras de lançadores de mísseis de foguete tipo A, ela terá que esperar muito mais tempo. Essa combinação poderia permitir que ela limpasse a cidade de Nova York da face da Terra em poucos momentos. Deixando de lado sua fantasia de poder de sua vida anterior, ela se concentrou nas runas à sua frente. Shiro fechou os olhos enquanto ela desenterrava algumas velhas memórias sobre as runas. Para fazer uso dessas runas, eu preciso ligar a mana de cada runa para um determinado elemento para criar uma runa de mudança de elemento. Não só isso, eu preciso então interligar as runas de mudança de elemento umas às outras para que quando eu equipá-la em uma arma, eu vou ser capaz de alternar entre 3 propriedades elementares. Shiro pensou ao tirar os cristais elementares que ela coletou da corrida da Dungeon Caverna do Mineiro. Como ela não tinha outras fontes elementares neste momento, esses cristais funcionariam por enquanto. Tenho cristais elementares de fogo, vento, relâmpago e água. Como o boss provavelmente já tinha o elemento terra, não precisava do cristal de elemento terra. Eu vou mantê-lo com fogo e vento por enquanto. Shiro pensou que ela já tinha gelo e relâmpagos. Ela não ia desperdiçar suas preciosas runas em elementos que já tinha. O único problema era o elemento fogo. Como uma garota da neve, ela poderia potencialmente prejudicar-se mais do que prejudicar o oponente se ela usar o elemento fogo. Eu provavelmente deveria fazer um acessório que me dá resistência ao fogo. Ela pensou enquanto tirava os cristais elementares de fogo e vento. Um era vermelho, enquanto o outro era verde. Ela decidiu dar ao elemento vento uma chance primeiro, pois ia ser o mais fácil dos dois. Colocando os cristais em um pentagrama ao redor da runa, Shiro criou um par de óculos que a ajudarão durante o processo. Ela flexionou os dedos enquanto o bisturis de mana apareceu em suas mãos. Ela precisava ter certeza de primeiro religar os cristais antes de tentar conectá-los à runa. Embora ela tivesse visto isso feito por outros antes, ela nunca tinha tentado pessoalmente. Acalmando-se para que suas mãos estivessem firmes, Shiro controlou os óculos para ampliar certas partes dos cristais. Invertendo as lentes, Shiro podia ver a corrente de mana que surgia através do cristal com melhor clareza. Preciso ter certeza de que não cortarei a corrente. Reduza o número de caminhos, mantendo o circuito. Shiro pensou enquanto ela movia seu bisturi sobre o cristal. O bisturi atravessou a superfície do cristal e tocou um dos caminhos de mana. Cortando-o cuidadosamente, Shiro estava prestes a passar para o próximo quando o cristal explodiu. Cifrão, cifrão. Xingando em sua mente, Shiro pegou outro cristal. Com um dos caminhos cortados, a corrente seria muito forte para os outros caminhos darem conta. Então eu preciso simultaneamente ampliar o caminho principal enquanto cortar os outros que eu não preciso. Se eu ampliar o caminho antes de cortar os outros, a correnteza seria muito fraca e poderia parar completamente. Eu preciso fazer os dois ao mesmo tempo. Desta vez, Shiro usou sua mão esquerda para ampliar o caminho principal, enquanto a direita cortaria os desnecessários. O suor escorria da testa enquanto ela se concentrava em ampliar cuidadosamente o caminho principal. Após 10 minutos de foco extremo e ações delicadas, Shiro inclinou-se para trás e suspirou em alívio. Uig, céus! Shiro murmurou, já que o estresse de precisar ampliar um caminho enquanto cortava os outros era enorme. O caminho principal não poderia ser muito grande ou muito pequeno, enquanto cada corte dos caminhos desnecessários agiu de modo que ela teve que ajustar o principal também. No entanto, se os refinadores de sua vida passada viram que ela era capaz de fazer um único caminho de mana no cristal em sua segunda tentativa, eles ficariam chocados. Mesmo os refinadores intermediários precisavam de mais de 5 tentativas ao trabalhar com objetos desconhecidos. No entanto, Shiro fez isso em sua segunda tentativa. Olhando para o cristal elementar que agora só tinha um caminho principal, Shiro sorriu em satisfação. Com um a menos, ela precisava repetir este passo mais 4 vezes. Enquanto isso, Nantian tinha uma carranca no rosto quando percebeu a possibilidade por trás da monarquia negra saber que ele estava lá, para eles montarem esse tipo de armadilha. Wan'er, você acha que um rato pode ter aparecido nas fileiras mais altas da seita? Nantian perguntou com uma carranca atrás de sua máscara. Impossível. Para nos tornarmos o membro mais alto, precisamos assinar um contrato severo. A punição é muito severa. Wan'er respondeu. Sim, mas não é impossível contornar. Você viu como eles mudaram o ritual.
Alguém deve ter sido capaz de criar uma brecha no contrato que não puna quem vazou a informação. Ou então os anciãos já teriam descoberto. Nantian respondeu com um balanço de cabeça. Esqueça. Os reforços já chegaram? Não acho que os executivos das facções possam lidar com o boss final. Eu não posso fazer um movimento ou então eu vou acabar ajudando o boss. Eles disseram que vão precisar de cerca de 2 dias para chegar. 2 dias? Diga-lhes para se apressarem. Nantian disse ao se virar para a batalha que está sendo travada em Nova York agora. Os altos executivos de cada facção estavam lutando para limpar a horda enquanto o boss final estava sendo atraído pelos membros de alto nível. Enquanto eles não podiam matar o boss, atraí-lo e permanecer vivo ainda era alcançável. TSK. Nantian clicou sua língua em aborrecimento já que ele não foi capaz de ajudar em tudo. Ele não pôde nem ajudar a matar os monstros de nível mais baixo ou então ele vai aumentar o poder deles. Respirando fortemente, Shiro olhou para os 5 cristais na frente dela em satisfação. Durante esse tempo, ela passou por um total de 15 cristais elementares desde que falhou em refinar alguns deles. Sua taxa de sucesso era em torno de 30%, o que era muito maior do que o que um iniciante deveria ter. Agora que estes estão prontos, eu deveria começar a ligá-los à runa de mudança de fonte. Este passo foi mais fácil, já que ela só precisava anexar o caminho de mana do cristal ao caminho da mana da runa. Durante o processo, ela precisava ter certeza de que a eficiência e a potência não fossem reduzidas ou então o impulso elementar da runa seria quase insignificante. Colocando um dos cristais acima da runa, Shiro estreitou os olhos enquanto seu bisturi estava pronto para abrir um caminho para ligar ambos os objetos um ao outro. Esculpindo os caminhos com movimentos delicados, Shiro foi capaz de ter menos problemas com estes, pois ela já tinha prática com os cristais elementares. Uma vez que ela tinha esculpido o caminho, ela conectou o cristal e a runa juntos. Ping! O cristal se partiu enquanto era absorvido pela runa. Examinando o caminho, Shiro suspirou em alívio quando viu que ele reteve cerca de 75% de eficiência. Nada mal, eu suponho. Ela murmurou já que ela queria pelo menos 80% de eficiência da transferência. No entanto, se os refinadores a ouvissem mais uma vez, eles teriam que controlar a vontade de bater na nuca dela. Ter uma eficiência de 75%, nem mesmo 2 horas depois da primeira tentativa de refinamento, foi insano. Continuando a refinar os outros cristais elementares na runa, Shiro não percebeu que o sol já havia descido. Runa de mudança elementar de vento, roxo, permite que uma arma ou armadura mude para a afinidade vento. Os efeitos não são permanentes e podem ser desligados. Pode ser aplicado e removido por um total de 5 vezes. Durabilidade, 5. Vendo a runa acabada, Shiro não conseguiu impedir que um sorriso se formasse enquanto ela se sentia um pouco boba por dentro. Só um pouco. Já que posso usar esta runa 5 vezes, eu provavelmente deveria comprar uma arma adequada. Ela pensou em voz alta, pois sabia que seria um desperdício combiná-lo com suas armas nanotecnológicas. Suas armas nanotecnológicas eram descartáveis, a runa não. Infelizmente, ela não tinha armas decentes por perto desde que reciclou todas elas para suas habilidades. Parece que terei que comprar uma arma decente durante o leilão. Shiro pensou consigo mesma enquanto se levantava. Esticando seu corpo, Shiro sentiu a rigidez de seus músculos e percebeu que ela deve ter ficado sentada por um longo tempo. Vamos, pequena In, vamos embora. Shiro gritou quando pequena In voou até seu capuz. *Chirp, apontando para sua boca, e gesticulava para Shiro alimentá-la novamente. De novo, eu me pergunto onde todas essas pedras de mana que eu estou te alimentando está indo. Upe mais rápido e pague essa enorme dívida que você me deve a. Hahaha. Shiro riu levemente enquanto dava comida a In. Comendo algumas pedras de mana também, Shiro suspirou enquanto olhava para seu estoque atual de pedras de mana. Eu provavelmente deveria estocar pedras de mana novamente. Talvez eu devesse ir desafiar uma dungeon nível 40 sozinha amanhã para maximizar meus lucros. Shiro pensou consigo mesma quando saiu do prédio. Já é noite? Ela murmurou vendo o céu escuro. Balançando a cabeça, ela voltou para a tenda. Ah, Shiro, você está de volta, disse Lirica, fazendo as outras crianças se animarem. Bem-vinda de volta, Shirunei. Bem-vinda de volta, Shiro. Bem-vinda de volta. Kana e Sophie e Lia chamaram enquanto corriam em direção a Shiro. Eles pularam em seu abraço no que Lirica só podia olhar para elas com ciúmes. Eles são apenas crianças. Ela recitou para si mesma enquanto tentou o seu melhor para ignorá-las. Brincando com as crianças por um tempo, Shiro foi dormir com Kanai e Lirica em ambos os lados dela.
Elas foram bastante inflexíveis sobre estar ao lado dela, o que surpreendeu Shiro, mas ela decidiu permitir isso, já que não era um problema para ela. Nanomancer Reborn, Ivy Become a Snow Girl, capítulo 89. Coração de Gigante, 1. Esticando-se, Shiro ficou surpresa ao ver Kanai abraçando-a dentro de seu próprio saco de dormir. Como ela entrou aqui? Shiro pensou no início. Seu próximo pensamento foi: desculpe, eu não tenho nada para amortecer sua cabeça. Sacudindo seus pensamentos ociosos, Shiro gentilmente cutucou Kanai para fora de seu abraço. MN. Shiro Nei. Kanai murmurou como ela abriu os olhos grogue. Volte a dormir. Ainda é muito cedo. Shiro digitou e colocou o dedo nos lábios. E você? Você está indo para algum lugar, Shiro Nei? Ela perguntou enquanto esfregava os olhos. Sim. Eu volto mais cedo hoje, ok? Ela sorriu. Ok. Recebendo sua resposta, Kanai fechou os olhos e adormeceu. Rindo levemente, Shiro saiu do saco de dormir e saiu da tenda. Seu objetivo para hoje era experimentar umas das dungeons desta cidade. Seu segundo objetivo era tentar nivelar em o máximo possível. Olhando para o céu que ainda não tinha sido iluminado pelo sol da manhã, Shiro sorriu ao sentir como se fosse o momento perfeito para assassinar alguém. Não que ela precisasse. Bom dia, pequena In. Aqueça um pouco agora, vamos estar nivelando você hoje. Shiro disse no que empurrou sua cabeça para fora e olhou para Shiro antes de apontar para sua boca. Certo, café da manhã. Dando aí uma pedra de mana, Shiro também comeu seu café da manhã enquanto olhava para o panfleto. As dungeons de nível mais baixo estavam no nível 40 e há 4 dessas dungeons ao redor de Kairosa. A primeira se chama Coração de Gigante. Coração de Gigante era uma dungeon que parecia estar dentro do coração de um gigante. A cor das pedras fez as paredes parecerem carne, enquanto o layout do mapa parecia com as câmaras do coração. Cada câmara tem um boss que precisava ser derrotado. Esta dungeon era uma dungeon híbrida, o que significa que havia quebra-cabeças para ela resolver, a fim de progredir através das câmaras. Outra dungeon era uma dungeon de quebra-cabeça puro chamada Tristeza do Oceano. Embora fosse uma dungeon de quebra-cabeças puro, isso não significa que não havia monstros. Só que os monstros eram muito menos frequentes e só tinha um boss em vez de vários. A terceira dungeon era uma dungeon normal chamada Vale do Sangue. Os monstros de lá constantemente irradiavam uma quantidade excessiva de sede de sangue que dificultaria muitos aventureiros. A última dungeon de nível 40 foi uma dungeon subaquática chamada Labirinto do Rei do Mar. Havia pequenos bolsões de ar espalhados por toda a dungeon para ajudar a recuperar o oxigênio, mas estava longe de ser suficiente. Era obrigatório para um aventureiro trazer uma roupa de mergulho para ajudá-los através da dungeon, ou então eles morreriam por afogamento. Olhando para as 4 dungeons, Shiro eventualmente escolheu a dungeon do Coração de Gigante. Isso foi devido ao fato de que ela acreditava que esta dungeon era a mais eficiente para nivelar In. A dungeon de quebra-cabeça não deixaria In receber contribuição suficiente. O Vale do Sangue dificultaria as proezas de combate de In e o Labirinto do Rei do Mar estava debaixo d'água, de modo que era autoexplicativo. A única opção que restou foi o Coração de Gigante. Coração de Gigante. A dungeon híbrida tem 5 quebra-cabeças e 4 bosses. Os quebra-cabeças não são muito difíceis, pois requer um pouco de pensamento criativo. Os quebra-cabeças seriam randomizados com diferentes funções sendo trocadas. No entanto, há uma alavanca de reinício e uma tabuleta de pedra que explicará o objetivo final. Shiro leu o panfleto em voz alta. Suponho que os quebra-cabeças são feitos para treinar a maneira de pensar da pessoa. Ela disse ao guardar o panfleto. Quanto mais diversificada era a linha de pensamento de um mago, mais variedade havia para sua magia. Com dungeons como estas que treinaram o pensamento criativo, nunca se sabe quando o mago terá uma súbita explosão de inspiração e criará um novo ataque com sua magia. Enquanto se dirigia ao Coração de Gigante, ela não podia deixar de notar alguns dos aventureiros de Nova York indo para o mesmo local. Parece que eles querem continuar a subir de nível. Shiro adivinhou. Artes fantasmas. Primeiro fantasma, fantasma ilusório. Certificando-se de que ninguém anotou, Shiro passou pela multidão de pessoas e entrou no dungeon sozinha. Protegendo os olhos como de costume, ela franziu a testa quando viu o interior do dungeon. TSK, é bastante semelhante à carne, não é, pequena In? Shiro perguntou, olhando para as paredes de pedra cor de carne. Deslizando os dedos pelas paredes, Shiro franziu a testa de nojo, pois havia uma fina camada de lodo nas paredes. Ela jogou o lodo fora de suas mãos como ela voltou sua atenção para o primeiro monstro que ela viu.
Gigante de pedra, nível 40, HP, 150.000, 150.000, MP, 50.000, 50.000. O gigante de pedra tinha quase 3 metros de altura, com pouca ou nenhuma fraqueza. Em vez de um gigante, Shiro provavelmente chamaria de golem, já que ela não podia ver nenhuma carne na superfície do gigante. Estranho. Eu não acho que eu me lembro de ver um monstro como este na minha vida passada. Ela pensou consigo mesma. No entanto, apenas um olhar rápido permitiu que ela determinasse o tipo de monstro que este gigante era e qual arma era mais adequada para lutar contra monstros como o gigante. Monstros do tipo armadura pesada são em sua maioria fracos a armas do tipo dano sem corte puro. O martelo faria muito bem nesta situação. Estendendo a mão direita, metal e relâmpago se entrelaçaram na forma de um martelo nanotecnológico. Na parte de trás do martelo, um motor em miniatura poderia ser visto. Ele ajudaria a dar-lhe um impulso extra quando ela precisava. Segurando o martelo com uma mão, Shiro considerou aumentar sua força um pouco mais. Senão, o corpo dela não seria capaz de lidar com o recuo de seus canhões de mão. Ela estendeu a alça do martelo para que se tornasse uma arma de 2 mãos em vez disso. Pequena In, eu vou tancar o monstro. Eu quero que você acumule tanta contribuição quanto você pode, ok? Shiro disse que enquanto In balançava a cabeça e batia suas asas. Vendo que In estava pronta, Shiro correu para a frente com o martelo no reboque e estreitou os olhos quando ela estava a uma distância próximo do monstro. Caminhante da fenda. Entrando na fenda, Shiro evitou o ataque inicial do gigante. Asterisco boom. Ao sair da fenda, ela torceu seu corpo e ativou o impulso do foguete para aumentar o ímpeto de seu martelo antes de bater no torso do gigante. Um pequeno recuo podia ser visto no torso. Yin aproveitou o momento em que a gigante tropeçou para trás para ativar suas habilidades. Corrente de gelo buff das sombras. Com o monstro acorrentado, Yin dobrou as asas e mergulhou o nariz em direção ao monstro. Garra das sombras caminhante da fenda. Aproveitando-se do fato de que o caminhante da fenda permitiu que ela atravessasse objetos, Yin garantiu que sua velocidade estava no máximo antes de atacar o monstro e escapar sem danos. Mesmo que o dano causado não fosse tão grande quanto o de Shiro, Yin teve mais oportunidades de aumentar sua contribuição, já que esse era o objetivo de Shiro. Só depois de quase 30 minutos é que o monstro finalmente morreu. Boom! Em colapso de um golpe final de Shiro, o corpo do monstro desmoronou em cinzas. No momento em que o monstro morreu, Yin também upou, elevando seu nível para o 22 de uma só vez. Yin, nível 22, HP, 42,000, 42,000, MP, 110,000, 110,000. Então aproximadamente o nível por monstro nível 40 em? Deve dar para pôr ela perto do nível 30 então. Shiro estimou enquanto ela recolheu a pedra de mana brilhante da pilha de cinzas. Recolhendo o saque, Shiro suspirou de decepção. Não havia armas e apenas alguns itens diversos que não eram tão úteis. O saque desses monstros provavelmente deve ser focado em defesa e força. As armas provavelmente serão armas pesadas como este martelo. Suspirando com o saque potencial que não lhe servirá, Shiro começou a atacar o próximo gigante de pedra. Enquanto isso, Lerica e Madison estavam em um grupo com alguns rostos familiares. Ei, Lerica! Muito tempo que não a vejo, eu suponho. Sylvia sorriu ao ver Lerica estar no grupo com eles para limpar uma dungeon. Sim, Shiro se foi esta manhã. Provavelmente tentando solar uma dungeon. Lerica respondeu cansadamente. Garraha, qualquer um que possa matar o boss de raid sozinho pode provavelmente solar uma dungeon normal muito bem. Jonas riu. Esta foi o grupo de 5 que Shiro e Lerica se juntaram durante sua primeira raid juntos. Jonas, guerreiro do machado, Paul, assassino, Erika, maga de fogo, Tracy, espadachim e Sylvia, a grã curandeira que Shiro queria recrutar. Espere, o quê? Shiro matou um boss de raid sozinha? Madison perguntou com uma mistura de choque e surpresa. Sim, você não estava lá quando fizemos uma raid, né? Lerica disse ao se lembrar que elas não eram muito próximas naquela época. Nova amiga? Sylvia perguntou quando olhou para Madison. Os machos, Paul e Tracy, estavam olhando para outra coisa. Sim, ela se tornou parte de nosso grupo depois da raid, acredito. Além disso, nem pense nisso. Apesar de sua aparência, Maddie é menor de idade. Lerica disse apontando para Paul e Tracy. Hein? Menor de idade? Com esse corpo? Paul perguntou, de olhos arregalados. Sim, eu sou. Madison disse com uma carranca e cruzou os braços para tentar parecer ameaçadora.
No entanto, isso só acentuou ainda mais seu busto. Batendo em Paul e Tracy na parte de trás da cabeça, Jonas sorriu pedindo desculpas. Desculpe por isso. Eles estão um pouco estressados, já que eles não têm sido capazes de se aliviar ultimamente. Jonas disse ao ignorar o constrangimento de Paul e Tracy. Está tudo bem. Então, para que dungeon estamos indo hoje? Devemos tentar fazer uma corrida completa de uma dungeon nível 40? Lerica perguntou. Esse é o plano. Jonas acenou com a cabeça. Enquanto conversavam, Lerica, Madison e Sylvia atraíam alguns olhares desagradáveis de pessoas que estavam nos prédios altos das favelas. Vamos? Dê-lhe algum tempo. Novos parceiros comerciais devem estar chegando em breve. Vamos conseguir alguns produtos de última hora para aumentar os preços, hahaha. Sim, por que não usá-las algumas vezes primeiro? Parece um desperdício deixá-las ir sem usar. Bem, elas são refugiadas. Os principais funcionários da cidade não vão se importar tanto. Hahaha, ótimo. Chegando ao primeiro boss, Shiro olhou para o nível de Yin. Yin, nível 26. HP, 50,000, 50,000. MP, 150,000, 150,000. Depois de atingir o nível 25, Yin também desbloqueou uma nova habilidade. Absorção Redirecionamento, Tier 1. Absorva 50% dos danos tomados no último segundo, e redirecione-o de volta a 50% da potência do que é absorvido. O dano máximo absorvido é igual ao nível. Limite atual. 20.000 podem ser absorvidos. 40.000 de dano total. Exemplo, ataque dá 2.000 danos. Absorva 1.000, redirecione 500 danos. Custo, 5.000 MP por uso. Recarga, 10 segundos. Esta habilidade permitiu que ela e Yin devolvesse 50% do dano até certo ponto. Embora estivesse atualmente limitado à habilidade Tier 1, o potencial que essa habilidade tinha era muito alto na opinião de Shiro. Infelizmente, como ela tinha dado a Yin a maior parte da contribuição, ela não foi capaz de subir de nível. Mas de suas estimativas, ela estava bem perto. Este boss deve potencialmente ajudá-la a subir de nível. O boss em questão era muito maior e mais volumoso do que os outros gigantes. Medindo cerca de 6 metros de altura, Shiro teve que levantar a cabeça para trás só para ver o topo do gigante. A pior parte foi que exigia poder de fogo pesado. Algo que Shiro não foi capaz de produzir ainda, já que seu poder de fogo pesado veio principalmente de seus martelos. Se ela tentasse usar o gelo, não teria força e poder suficientes para acertar o golpe mortal. Mas isso não significa que ela não tinha opções. Ela tinha alguns, mas precisava ser criativa com eles. Mas antes que ela pudesse se importar com o golpe final, ela precisava bater no boss até faltar 1 de HP primeiro. Asterisco BZZZ. Relâmpago e metal surgiram ao redor do corpo de Shiro enquanto ela criava um par de botas e luvas. As botas aumentaram sua manobrabilidade geral, enquanto a luva aumentou seu poder e velocidade de arremesso. Parece que este é o meu limite por enquanto. Shiro pensou, já que ela podia sentir a enorme tensão em suas ligações de mana apenas a partir da criação de 4 partes de armadura. Bem, suponho que apenas as botas vão funcionar. Ela murmurou quando as luvas desapareceram. Balançando o pulso, um machado de guerra nanotecnológico de 2 mãos podia ser visto em suas mãos. Isso deve funcionar. Ela sorriu. Asterisco Chirp. Vendo Shiro pronta para começar a luta, e voar para o ar para lhe dar apoio. Enquanto as pequenas mobs podiam ser tratados, Yin sabia que o máximo que podia fazer contra o boss era ajudar Shiro, restringindo-o. Com seus preparativos concluídos, ela avançou para o boss. Gigante de rocha reforçada. Boss nível 40? HP. 500,000. 500,000. MP. 200,000. 200,000. Asterisco Urar. Levantando os braços, o boss bateu os punhos no chão. Asterisco Boom. As hélices de foguete em suas botas foram ativas enquanto ela deslizava pelo chão, não afetada pelos tremores. Havia naturalmente vantagens e desvantagens para suas botas nanotecnológicas. As vantagens são melhores manobras aéreas e velocidade mais rápida se ela as atualizasse mais. A desvantagem, no entanto, era que ela não podia mais usar seu primeiro e segundo fantasma quando estava no ar usando suas botas nanotecnológicas. Mas Shiro sorriu friamente. Este par de botas é mais do que suficiente para lidar com você. Nanomancer Rebor. Ivy Beacon a Snowgirl? Capítulo 90. Coração de Gigante 2? A palavra intensa poderia ser usada para descrever a luta.
No entanto, isso só se alguém fosse descrever o que aconteceu com a sala do boss. Para Shiro, ela não foi atingida, nem mesmo uma vez. Sua manobrabilidade com as botas era demais para o boss e mesmo com sua vantagem nos atributos, ele não podia fazer nada com ela. Sem mencionar que quando ela estava emparelhada com sua habilidade caminhante da Fenda, ela era intocável. Com todas as vantagens dela, matar o boss não seria um problema. Asterisco Dang. Sua arma chicoteou casca dura do boss como o momento em que chegou a 1 HP. Ele tinha enrolado em um pedaço sólido de pedra. Libra cifrão por cento libra cifrão. Shiro amaldiçoou em sua mente já que ela não tinha muitas opções em relação a matar o boss. Ela poderia tentar entrar no boss, mas não sabia se sufocaria, pois não haveria espaço suficiente. Olhando para a rocha em que o gigante de 6 metros se enrolou, Shiro de repente teve a vontade de cuspir nela com desdém. Tudo bem. Já que você quer ser um pedaço inútil de rocha, você pode morrer como um pedaço inútil de rocha. Shiro disse que ela saltou para cima e caiu em cima do boss. Descartando suas botas nanotecnológicas e arma, Shiro bateu as palmas das mãos na superfície do boss. Metal se torceu em torno de seus braços enquanto máquinas começaram a se formar em torno dela. Uma vez que ela terminou, um dispositivo que parecia uma combinação de uma broca e batistaca poderia ser visto. Devido ao seu tamanho, construir o dispositivo não foi gentil com o corpo dela. Sentindo a dor que estava lentamente se espalhando pelo corpo, Shiro realmente desejou que ela pudesse ir encontrar o remédio necessário para consertá-la. Nantian disse que ele teria a pílula do renascimento da Fênix em breve. Eu deveria perguntar-lhe sobre onde eu poderia obter essas pílulas da próxima vez. Embora eu não possa pagá-la, eu provavelmente poderia tentar colhê-las em sua fonte ou algo semelhante. Ela pensou consigo mesma enquanto ativava o dispositivo que estava na frente dela. Asterisco clang, 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 clang. 4 pernas se prenderam na casca do boss para garantir que ela permanecesse estável. Apertando o interruptor, a máquina cantarolou quando a broca começou a girar. Shiro sorriu enquanto ela observava a pressão aumentar de valor. Uma vez que se aproximava da velocidade máxima, ela liberou a broca. Asterisco boom. Esmagando a concha, a broca rasgou a defesa como se fosse papel molhado. Para piorar as coisas para o boss, a broca tinha seus próprios foguetes para evitar que parasse. Shiro podia sentir o boss em pânico devido à broca perfurando seu corpo. Agora, Shiro pensou ao detonar a broca quando ela adivinhou que estava perto do centro do corpo do boss. Asterisco boom. Uma enorme cavidade podia ser vista com pedaços do boss sendo jogados pela sala. Como o boss só tinha um HP sobrando, suas defesas internas eram bastante fracas, dando-lhe a oportunidade perfeita para explodi-lo por dentro. Aterrissando dentro da cavidade, ela escavava a pedra de mana antes de coletar seu saque. Olha! Um escudo de grau roxo. Shiro murmurou de surpresa. Ela nunca esperava que um escudo de grau roxo fosse dropado do boss. Proteção do gigante de pedra, escudo nível 40 roxo. Requisitos, nível 40, 800 def, 800 STR, 150 def, 100 VIT, menos 50 AGI. Habilidades, projeção do gigante de pedra. Convoque a projeção de um gigante de pedra que protege toda a sua equipe. O dano é reduzido em 60%, limitado por nível. Perde efeito contra nível 55. Agro é aumentado em 70%, limitado por nível. Perde efeito contra nível 55. A velocidade é reduzida em 80%. Custo, 5.000 MP. Duração, 30 segundos. Tempo de recarga, 2 minutos. Presença do gigante de pedra. Aumenta o agro no campo exponencialmente. Agro é aumentado em 70%, limitado por nível. Perde efeito contra nível 55. Custo, 2.000 MP. Duração, 1 minuto. Tempo de recarga, 3 minutos. Pisão do gigante de pedra. Um pisão que atordoa seus inimigos por um curto momento. Custo, 2.000 MP. Alcance, aumenta com a quantidade de MP utilizada. Alcance máximo, 15 metros. Duração do atordoamento, 5 segundos. Tempo de recarga, 1 minuto. Os benefícios que o escudo deu foram incríveis aos olhos de Shiro, especialmente as habilidades que o escudo forneceu. Ajudaria a aumentar as capacidades defensivas de qualquer tanque que usasse o escudo. Armazenando o escudo em seu inventário, Shiro pensou se ela deve ou não ajudar Madison a atualizar o escudo um pouco. Talvez até adicione mais habilidades a ele que são tiradas de seu banco de dados. Com o tempo, ela também coletou uma pequena pilha de habilidades de tanques que seriam úteis tanto para o ataque quanto para a defesa.
Infelizmente, ela mal tinha uso para elas. Vou esperar um pouco mais até contar sobre minha classe nanomante. Na verdade, devo contar a elas? Posso confiar nelas agora, mas e depois? E se elas me venderem? Shiro pensou com os olhos estreitados. Quanto mais ela revelasse, mais perigo ela enfrentaria. Até que ela fosse capaz de disfarçar sua aparência, ela não iria expor sua segunda classe. Sem mencionar que ter uma segunda classe era muito anormal. Ter uma classe principal e uma subclasse foi normal, mas duas classes principais não foram. Olhando para o cadáver de 6 metros de altura lentamente desaparecendo, Shiro olhou para o enorme portão que se formou atrás de onde o boss estava. Parece que é hora dos quebra-cabeças. Shiro murmurou enquanto ela caminhava até o portão. No portão ela podia ver uma tabuleta com palavras gravadas dentro dela. Pista, alavancas. Alavancas? Shiro murmurou enquanto lia a tabuleta. O que isso significa com alavancas? Olhando ao redor da sala, ela franziu a testa quando encontrou 2 alavancas escondidas nas paredes. Quantas alavancas existem? Caminhando, ela acionou a alavanca antes de caminhar até a segunda alavanca e fez o mesmo. Infelizmente, no momento em que ela usou a segunda alavanca, a primeira voltou para cima. Estreitando os olhos, Shiro teve uma ideia sobre o quebra-cabeça. Eu acho que eu preciso virar todas as alavancas em uma certa ordem ou então vai reiniciar. Ela pensou. No entanto, havia um pequeno problema que ela não sabia quantas alavancas havia. Pensando por um momento, Shiro se agachou e colocou a mão no chão. Metal e relâmpago se entrelaçaram conforme um dispositivo foi lentamente sendo feito. Semelhante à última vez, era um dispositivo que a ajudaria a escanear toda a sala procurando pelas alavancas. Só que desta vez, ela codificou para apenas reagir a qualquer coisa que se assemelhasse a uma alavanca. Após alguns curtos momentos, o dispositivo foi criado. Asterisco boom. Um som agudo baixo se espalhou da máquina quando manchas vermelhas começaram a aparecer na tela de exibição. Há um total de 20 alavancas aqui. Shiro murmurou com uma carranca. Embora este número ainda não tenha sido confirmado, pois continuou procurando coisas que se assemelham à alavanca. Ela teria que verificá-los ela mesma para ter certeza de que eles eram realmente o que ela estava procurando. Das 20 alavancas, apenas 15 eram as corretas. Então eu sei que a da minha esquerda é a primeira alavanca desde que ficou lá depois que eu acionei. Shiro disse enquanto atribuía números a cada uma das alavancas. Com a primeira alavanca que ela acionou como número 1, ela atribuiu os números no sentido horário. Velp, vamos trabalhar, eu acho. Ela murmurou quando ela começou a descobrir lentamente o código para as alavancas. Aia! Lerica gritou enquanto cortava outro monstro. Agora, eles estavam tentando a dungeon do Vale de Sangue. A razão pela qual eles escolheram esta dungeon foi porque Jonas tinha um suprimento de poções que aumentam a força de vontade que era extremamente eficaz contra a sede de sangue. Uau, basta olhar para ela vai. Jonas elogiou enquanto assistia ao trabalho em equipe de Lyrica e Madison. Enquanto Lyrica causou o dano, Madison foi capaz de segurar Agro com facilidade. Tanto que até o envergonhou, mesmo que ele fosse de nível ligeiramente mais alto que ela. Quando ele e Shiro se conheceram, ele estava apenas no nível 30. Devido ao que ele viu durante a raid, ele sabia que tinha que ficar mais forte. Então ele e seu grupo pressionaram por dungeons de nível mais alto. Uma das únicas razões pelas quais eles foram capazes de colher grandes benefícios foi devido à incrível cura e apoio de Sylvia. Com suas tentativas de dungeon de nível mais alto, seu nível estava em torno do 36, enquanto Sylvia era um pouco menor estando no 34. Asterisco boom. Bloqueando um golpe de garra com seu escudo, o corpo de Madison brilhava ligeiramente com uma aura vermelha escura. Os dentes começaram a crescer em seu escudo quando uma imagem fantasma de uma besta atacou o monstro. Trace assobiou ligeiramente vendo um pedaço significativo do HP do monstro desaparecer com aquele contra-ataque. O que Madison usou foi uma habilidade que permitiu que ela redirecionava uma parte do dano que ela tomou e ignorasse completamente a defesa do monstro. Foi uma grande habilidade contra alvos fortemente blindados, uma vez que ela causa dano verdadeiro. Buff por favor! Lyrica gritou quando um brilho dourado envolveu seu corpo. Sylvia tinha bufado Lyrica antes mesmo de terminar sua frase. Com o buff aumentando seu dano de ataque e velocidade, Lyrica respirou fundo. Sua arma brilhava com um brilho rosado. Habilidade de classe dançarina de lâmina, florescer da rosa. Ela girou sua espada habilmente ao seu redor enquanto ondas de energia vermelha vibrante cortavam para fora, causando danos impressionantes para uma habilidade de área de efeito. A energia fez parecer que uma rosa estava florescendo lentamente.
À medida que o número de ataques que foram enviados para fora aumentou, o crescimento da rosa também aumentou. Uma vez que a rosa tinha se tornado uma flor completa, Lerica parou de girar sua espada e esfaqueou-a no chão. Florescer da rosa estágio 2, Jardim de Rosas. Todos os inimigos que tinham sido atingidos pela habilidade inicial tinham uma rosa fantasma explodindo de suas feridas. Tanto o Florescer da Rosa quanto o Jardim de Rosas foram habilidades criadas por ela que foram reconhecidas pelo sistema e registradas como uma habilidade de classe. Ela tinha adquirido a visão para essas habilidades com base em sua Lótus Ardente. Quanto mais ela usava ataques baseados em ondas de energia, mais ela podia sentir suas posições e ajustar sua rota de voo. Durante sua exploração no Vale de Sangue, ela tentou ver se ela poderia fazer um Lótus explodir da ferida, e para sua surpresa, uma rosa tinha florescido em seu lugar. Depois disso, ela recebeu esta notificação. Habilidade autocriada reconhecida. Premiando 200 pontos de atributos grátis. Título concedido. Por favor, nomeie sua habilidade. Depois de nomear sua habilidade de Florescer da Rosa, já que era o que ela tinha pensado do momento em que viu a habilidade, ela verificou seu título. Criador do conjunto de habilidades Florescer da Rosa incompleto. Depois de experimentar sua visão, você conseguiu criar as habilidades Florescer da Rosa e Florescer da Rosa estágio 2, Jardim de Rosas. Quanto mais estágios adicionados a esta habilidade, melhores são os benefícios deste título. Benefício atual, aumento de 5% no dano ao usar as habilidades do Florescer da Rosa. Só de olhar para isso a deixou boba de alegria como uma criança com um brinquedo novo. Ela mal podia esperar para mostrar a Shiro sua habilidade recém-criada e título que ela recebeu. GAH. Finalmente! Shiro gritou quando ela finalmente descobriu o código para as 15 alavancas. A pior parte disso foi que havia alguns códigos falsos que pareciam funcionar, mas em vez disso, sempre a mandava para um beco sem saída. Foi só depois de chegar ao primeiro beco sem saída que ela percebeu a verdade sobre as alavancas. Não importa qual alavanca ela usou, depois da 8ª alavanca, todas elas redefiniram o código. Com esse novo conhecimento, ela então descobriu que havia 5 pontos de partida. No geral, ela levou cerca de 2 horas para obter a combinação certa. Se havia apenas rotas falsas no início do quebra-cabeça, então pode não ter levado 2 horas. No entanto, houve também algumas rotas fictícias durante os estágios posteriores que só serviram para fazer Shiro querer quebrar todas as alavancas e dizer vá se fuder. Com a alavanca final ativada, as portas lentamente se abriram para revelar um baú de tesouros e o caminho para a próxima sala do boss. Ou, um baú de tesouro de borda azul para recompensar meus esforços. Que mesquinho! Shiro disse, irritada com as recompensas por seu processo de resolução das alavancas de 2 horas. Abrindo o baú do tesouro, ela ficou surpresa ao ver um pergaminho e alguns materiais diversos dentro do baú. Pegando o pergaminho, ela o inspecionou. Pergaminho de ataque mágico de Tier 3 baixo, Inferno de Relâmpagos. Levantando uma sobrancelha, ela ficou surpresa que era um pergaminho Tier 3 baixo. No máximo, ela esperava um Tier 2 e não Tier 3. Isso porque os pergaminhos de Tier 3 eram normalmente equivalentes a um ataque enviado por um aventureiro nível 60. Mesmo os pergaminhos de ataque Tier 3 baixo eram iguais ao ataque de um aventureiro que tinha acabado de passar pelo segundo avanço de classe, ele estando no nível 51. Isso deve ser útil contra os bosses mais tarde. Shiro murmurou já que ela podia imaginar as defesas dos bosses aumentando quanto mais perto ela chegou do fim desta dungeon. Armazenando os materiais e o pergaminho em seu inventário, Shiro seguiu para a segunda parte da dungeon.